Amiga, eu sei que você ganha bem, talvez melhor até do que a maioria das pessoas ao seu redor. Você construiu uma carreira, você tem estabilidade, você tem acesso, você tem escolhas, você tem possibilidades. E olhando de fora, parece que tudo está num lugar, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta que pouca gente faz. Se você parar hoje, por quanto tempo a sua vida se sustenta? Sem entrar mais dinheiro, sem depender do próximo mês, sem depender da sua performance. E eu sei que essa pergunta, ela costuma gerar um silêncio. Porque ela revela algo que quase ninguém quer encarar. Ganhar bem não significa ter patrimônio. E esse é, sem dúvida, o maior erro de mulheres inteligentes e bem-sucedidas igual você, que é confundir renda com riqueza. Vamos lá, eu vou explicar para você. Renda é fluxo e patrimônio é estoque. A renda entra e sai. O patrimônio, ele permanece, ele cresce e ele se sustenta. A renda, ela depende de você. O patrimônio, ele começa, aos poucos, a não depender mais. E enquanto essa diferença ela não está clara, você pode passar anos ganhando muito dinheiro e mesmo assim não construindo nada da sua liberdade. Agora eu quero que você observe isso com calma, tá? Sem julgamento, só honestidade aqui, papo de amiga. Hoje, o seu estilo de vida, ele depende diretamente da sua renda atual? Se você parar de produzir, a sua vida, ela continua no mesmo nível? Ou será que ela começa a apertar um pouquinho? E essa resposta, ela define muita coisa, tá? Porque muitas mulheres vivem uma realidade que à primeira vista parece excelente, incrível. Ganham bem, vivem bem, consomem bem, estão sempre com a última roupa da moda, mas estão presas a uma estrutura que exige manutenção constante. E isso cria uma dependência silenciosa. Que, na verdade, você não está em crise, mas também você não está livre. Você está ali, ó, se sustentando. E esse é um ponto mais perigoso. Porque quando a vida está confortável, é fácil da gente não perceber o que está faltando. Agora, deixa eu te mostrar como que esse erro ele se constrói na prática. Esse erro ele não começa com grandes decisões erradas, pelo contrário. Ele começa com pequenos ajustes, aqueles que parecem naturais, tá? Você está ali crescendo profissionalmente, você começa a ganhar mais e junto com isso vem o quê? Aquela sensação de merecimento. Óbvio, eu trabalhei muito, eu posso me permitir viver isso, eu mereço viver melhor. E sim, óbvio que você merece viver melhor, mas existe uma linha muito sutil aqui que eu quero conversar com você. Porque ao mesmo tempo que você melhora a sua vida, você começa, sem perceber, a estruturar um padrão que depende daquela renda ali que está aumentando. Você me entende? Você muda o tipo de restaurante, você muda o tipo de viagem, você muda o tipo de conforto que você quer ter. E, aos poucos, aquilo que antes era uma exceção na sua vida vira rotina. E o que antes era percebido como luxo vira necessidade básica. E aí acontece algo silencioso. O seu custo de vida, ele sobe junto com a sua renda. E quando isso acontece, é o seu patrimônio que não está crescendo. Porque tudo que entra já tem aquele destino que é manter o seu lifestyle. E esse é o ciclo que prende muitas mulheres inteligentes. Ganhar mais, viver melhor, mas continuar no mesmo patamar financeiro. Agora, deixa eu te provocar um pouquinho mais, pode ser? Não sai comigo desse vídeo não, fica aqui porque esse vídeo vai mudar a sua vida, tá? Você está construindo patrimônio ou você está apenas sustentando um estilo de vida caro? Essa doeu, né, amiga? Mas calma, são coisas diferentes e a maioria das pessoas não percebe essa diferença, tá? Construir patrimônio exige intenção. Exige que parte do seu dinheiro seja usado para o futuro. Exige que você abra mão de uma parcela de conforto imediato
para construir algo maior no futuro. Isso não é automático, isso é uma decisão. E decisões, às vezes, são difíceis da gente tomar, não é verdade? Mas agora, olha a diferença de mentalidade. Uma mulher que só ganha bem, ela pensa, quanto que eu posso melhorar minha vida com esse dinheiro? Mas a mulher que constrói patrimônio, ela pensa da seguinte forma. Ela pensa, quanto desse dinheiro vai construir a minha liberdade? Você percebe que o nível da conversa é outro? E aqui está a virada de chave mais importante desse vídeo. Riqueza não é o que você ganha. Riqueza é o que você mantém, constrói e protege. Você pode ganhar muito e não ter quase nada acumulado. Mas você pode também ser aquela mulher que ganha menos, mas que consegue construir uma base sólida de patrimônio. A diferença aqui está na forma sobre como você decide. Agora, vamos aprofundar mais um ponto que quase ninguém fala, tá? Quanto mais você ganha, mais disciplinada você precisa ser. Porque aí é onde o risco aumenta. Qual risco é esse, Ana? O risco de você se acomodar, o risco de você inflar o seu padrão de vida, o risco de você achar que está tudo bem, quando, na verdade, você só está confortável. E conforto, ele não é liberdade. O conforto, ele pode ser mantido com esforço. A liberdade não. A liberdade, ela exige de você estrutura. E é essa estrutura que se chama patrimônio. E eu quero aqui que você faça um exercício simples. Imagina aqui comigo. Se você continuar exatamente como você está hoje, mesmo comportamento, mesmas decisões, mesma forma de usar o seu dinheiro, daqui a 5 anos, o que você terá construído? Será que você construiu liberdade ou será que você construiu apenas um padrão de vida mais alto? Porque o tempo, minha amiga, esses 5 anos, eles vão passar de qualquer forma, tá? A diferença está em como você usa esse tempo. E principalmente em como você usa o dinheiro que passa pela sua mão. E eu vou te falar algo mais importante ainda, tá? Isso não é sobre deixar de viver. Isso é sobre viver com consciência. Você pode e deve, tá? Aproveitar o que você construiu, claro. Mas você não pode abrir mão de construir o seu próximo nível. Porque senão você está trocando o futuro pelo presente. E essa troca, ela quase sempre sai cara, tá? Porque a vida lá na frente, depois ela fica cada vez mais cara ainda. E as mulheres que constroem patrimônio, elas entenderam exatamente isso. São mulheres que não vivem no automático, elas não aumentam o padrão de vida toda vez que elas ganham mais, elas primeiro aumentam o patrimônio delas e depois ajustam o estilo de vida com consciência e com clareza, tá? Elas não deixam o dinheiro decidir por elas. São elas quem decidem o destino do dinheiro. E isso muda tudo, porque agora a pergunta final é: você, minha amiga, você quer continuar sustentando a sua vida atual ou você quer começar a construir a sua liberdade? Porque essa escolha, ela é sua. E ela começa nas pequenas decisões do dia a dia. No próximo dinheiro que vai entrar para você no mês que vem. Na próxima escolha que você vai fazer. No próximo nível de consciência que você vai atingir. Se esse vídeo fez sentido para você, é porque você já sabe que saiu do automático, você já está pronta para o próximo nível. Porque aqui a gente não fala de dinheiro básico, a gente fala de construção, de patrimônio, de liberdade real. Então se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar como fazer essa transição de forma prática e estratégica. E leva isso com você, tá? Ganhar bem é importante, claro, mas construir patrimônio é o que realmente muda o jogo. E nós nos vemos no próximo vídeo aqui do canal do Her Money Club.